começar o show! Show de bola! Alô, José Silvério! Alô, amado mestre Edinaldo Santos, boa noite pra você, boa noite, amigos do Bola Rolando. E o Esporte Edinaldo já está no Rio de Janeiro. Esporte que amanhã às 7 da noite, em São Januário, faz a sua 11ª partida no Campeonato Brasileiro, jogando contra o Vasco da Gama. O Esporte defendendo a vice-liderança da competição com seus 18 pontos ganhos e numa ascensão na competição. Hoje o Sport estaria classificado para a Libertadores já de grupos, a fase de grupos diretamente, Adinaldo. Pois é, o Sport tentando aí melhorar cada vez mais a sua posição, que já é bem confortável na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. E aquilo que a gente comentava ontem, Silvério, eu e você, é um momento ideal para se fazer a famosa gordura dentro do campeonato, porque o bicho pega nas outras fases e principalmente depois da Copa do Mundo. Assegurar essa condição no momento é imprescindível, viu, meu caro? Fundamental, né, Edinaldo? Fundamental. O Esporte vai estar no Rio de Janeiro com esse propósito. Já atingiu a meta estipulada, a previsão feita pela direção de futebol, que era terminar esses jogos antes da Copa com 18 pontos ganhos, já conquistou esses 18. E ainda tem mais 2 jogos para completar essa etapa. Tem esse jogo de amanhã contra o Vasco e o jogo da próxima quarta-feira contra o Grêmio na Ilha do Retiro. Esse jogo da quarta-feira contra o Grêmio, às 19h30. O que é que se está projetando? Acontecendo uma vitória amanhã em cima do Vasco, independente do horário do jogo, 25 mil torcedores contra o Grêmio na Ilha do Retiro, porque nessa ocasião o Sport vai estar até podendo brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro, dependendo de resultados. O Flamengo ontem ganhou, foi a 23, se o Sport ganhar do Vasco vai a 21, se o Flamengo, certo que o Flamengo joga com o Paraná, né? Mas o Paraná também está em ascensão, viu? O Paraná ganhou suas 2 partidas seguintes agora, uma atrás da outra, e está melhorando sua posição. Mas, deixando de lado essa coisa da projeção, os jogadores trabalharam pela manhã. Só para não deixar de falar, antes de você entrar com os próximos detalhes do esporte, o importante, minha gente, é que mesmo a gente levando em consideração que nós estamos ainda no início dessa longa competição que é o Campeonato Brasileiro, mas para o esporte é fundamental continuar na parte de cima da tabela. A gente não tem como negar, porque até agora essa campanha do Sport é surpreendente, né? Nem o mais otimista dos rubro-negros imaginaria que da forma como o Sport começou a competição, com tantos problemas, inclusive financeiros, ele pudesse surpreender como surpreendeu. Então, ultrapassou, na verdade, todas as previsões, porque sempre ficou na cabeça da gente que esse ano o Sport iria lutar desesperadamente para se manter na Série A, né? Lutar contra o rebaixamento. Fugir do rebaixamento, é verdade. Em função de toda uma história de insucessos que ele terminou colecionando ao longo da temporada. Então, nesse momento, Silvério, mais do que tudo, é continuar na parte de cima da tabela. É verdade, aquele começo trôpego, né, lá com o América Mineiro, lá no Independência, quando o Nelson Batista colocou 5 jogadores novatos de cara no time, o time teve uma atuação pífia, apática, foi facilmente derrotado pelo América por 3-0, logo no começo da competição, isso gerou uma certa desconfiança. Com a chegada do Claudinei Oliveira, essa desconfiança começou a ser dissipada e agora o torcedor rubro-negro já projeta uma situação melhor na competição. Basta lembrar que na Copa do Brasil, trabalho final na Ilha do Retiro, só que os jogadores do time titular, eles não foram para o campo. Eles ficaram lá nos vestiários, foi passado um vídeo com momentos do jogo entre Cruzeiro e Vasco da Gama lá no Mineirão. É bom dizer que o Vasco estava ganhando do Cruzeiro no Mineirão, o Cruzeiro é quem empatou com o gol de Raniel. Amanhã o Vasco estreia Jorginho como seu novo técnico e o Sport vai ter que enfrentar. Quando chega um treinador novo em qualquer equipe, essa equipe sempre dá uma sacudidela. Então, falando do treinamento, jogadores titulares ficaram nos vestiários. Vídeo foi passado com momentos do jogo entre Cruzeiro e Vasco da Gama e os jogadores fizeram um trabalho rápido na academia. Deixaram a capital pernambucana às 13h10. Nesse momento estão jantando no Rio de Janeiro, aguardando esse jogo de amanhã
às 7h contra o Vasco da Gama. Sander, que não jogou contra o Atlético Paranaense, cumpriu a suspensão pelo terceiro cartão e volta naturalmente à lateral esquerda. E praticamente a gente pode dizer que essa é a única novidade no time do técnico Claudinei Oliveira, que vai ter Magrão, Raul Prata, Ronaldo Alves, Hernando e Sander, David, Felipe Bastos e Gabriel, Rogério, Rafael Marques e Marlone, Adinaldo. Ok, o que eu ia dizendo, para reforçar o que nós comentamos ainda há pouco, Silvério, da situação desesperadora com que o Sport começava a temporada, era lembrar que já na Copa do Brasil o Sport foi desclassificado pelo Modesto Ferroviário do Ceará. Então vocês observam como estava a perspectiva de dificuldades para a temporada. E você viu como foi aquele clima, né? O Sport ganhava de 3-0, faltando 12 minutos para terminar o jogo. O Ferroviário empatou dentro da Ilha do Retiro e eliminou o Sport nos pênaltis. Era um momento totalmente avesso a esse momento que se vive hoje, Adinaldo. E aí levou uma série de mudanças, uma série de modificações, inclusive no futebol, com a chegada lá do Guilherme Beltrão, com a chegada de um novo executivo, e foi por aí afora. O time foi se arrumando e está aí tentando se manter lá na ponta da tabela. Ok, Silvério? Ok, Ed. Pronto, aí mais uma participação das notícias do Esporte Clube do